corações marcados pela saudade. A maioria se veste de preto e branco, um luto eterno pela perda de um sacerdote que para eles é um santo, o Santo Padim Padre Cícero de Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma incontestável demonstração de fé. Todos os meses, sempre nos dias 20, a multidão se reúne na frente da igreja de Nossa Senhora do Socorro para render homenagem ao Padre Cícero. Nesta igreja está depositado o corpo do padroeiro de Juazeiro. E o povo vem aqui para lembrar a data da sua morte. Isso ocorre há 79 anos. Mas por que tanta fidelidade pela memória de um missionário que partiu há tanto tempo? Quem era esse padre? É um pai misericordioso. Todo dia 20 estou aqui, nesse lugarzinho aqui, venerando, louvando, pedindo as tuas graças. Queremos observar algum tipo de milagre, alguma situação prodigiosa, algo extraordinário, para podermos dizer, agora eu acredito. Ao final de cada missa, eles já estão com um novo encontro marcado para o dia 20 do mês seguinte. O padre pode até faltar, a gente até brinca assim, mas o povo não. O povo responde com alegria, com entusiasmo, todo dia 20, cedinho às 6 da manhã aqui em frente à Capela Nossa Senhora de Socorro. Fique em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Os fiéis, depois da missa, aproveitam para disputar um lugar ao lado do túmulo do Padre Cícero, na frente do altar. Eles rezam, jogam flores, depositam objetos para serem abençoados. Um exercício de fé, esperança e ilusão. Quando o Padre Cícero chegou ao Juazeiro em 1872, havia apenas 30 casas cobertas de palha. Hoje, a população da cidade é superior a 300 mil pessoas. Ele morava nesta casa e aqui vivia também Benjamin Abraão. A casa se tornou museu. O longo corredor dá acesso aos 10 quartos. Num deles, morava o braço político do Padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu. Em outro, o secretário particular Benjamin Abraão. E os quartos são bem amplos, né? Bem amplos, arejados, né? É. Aqui tem ainda o chapéu que ele usava, o chapéu do Padre Cícero, o rosário dele, mas era muita esperteza do Benjamin Abraão conviver tanto tempo assim com o Padre Cícero, né? O jeito dele de se mantendo, prestando serviços e alimentando o desenvolvimento da fé em torno da cidade, o progresso e tudo, participou à maneira dele. Muita gente vem de longe só para sentir a emoção de visitar a casa onde viveu o padroeiro. Esta era a sua cama. Ele morreu aqui, uma cama pequena, porque ele tinha apenas 1,60 m de altura. E neste armário, a batina e o inseparável bastão do Padre Cícero. Esta é a foto que mais identifica o eterno vigário de Juazeiro. Benjamin Abraão viveu aqui 17 anos ao lado do maior líder político e religioso da região e se aproveitou dessa ligação estreita com o padrinho. Benjamin teve uma etapa de prosperidade muito grande, sobretudo quando passou a administrar uma parte dos donativos que eram recebidos pelo padre. Então aí esse período é marcado pelas comprovações fotográficas de que ele aparece usando ternos de casemira inglesa da mais alta qualidade, ele ia para o Recife, luxando na gravata de seda pura e tudo. Até hoje, os fiéis visitam a casa do Padre Cícero para pagar promessas. Esta é a sala dos ex-votos. Diante da imagem, eles rezam, agradecem pelas graças alcançadas, conversam com o padre como se ele estivesse ouvindo. Imaginem o poder desse sacerdote no início do século passado, quando para os romeiros a voz de Cícero era a voz de Deus.
todo-poderoso Padre Cícero conseguiu unir o bando de Lampião à Polícia Militar do Ceará e ao Exército Brasileiro, no Batalhão Patriótico de Juazeiro, para combater a coluna Prestes. Todo-poderoso Padre Cícero conseguiu unir o bando de Lampião à Polícia Militar do Ceará e ao Exército Brasileiro, no Batalhão Patriótico de Juazeiro, para combater a coluna Prestes. Lampião ganhou a patente de capitão e um coronel do sertão foi promovido a general. O ano de 1926 é um ano de agitação por todo o Nordeste. O presidente Arthur Bernardes enfrentava uma dificuldade muito grande, governou praticamente todo o seu quadriênio em estado de sítio. E quando então os militares do Exército, a flor da Academia Militar, se levanta no movimento que ficou conhecido como Coluna Prestes, né, e vem pelo Nordeste atravessando, então o presidente Bernardes nota que as forças regulares do Exército não combatiam adequadamente a coluna porque eram colegas. Então ele pede aos coronéis sertanejos que ofereçam os seus cangaceiros, os seus jagunços, para formar batalhões patrióticos, um dos quais é constituído no Juazeiro. A direção é dada ao braço direito político do Padre Cícero, o alter ego político dele, que era o deputado Floro Bartolomeu da Costa. E o Floro, então, recebe a patente de general honorário do Exército Brasileiro, passa a ser uma espécie de general do cangaço, para, com os seus 1000 homens do Batalhão Patriótico, combater a coluna Prestes. De fato, ele consegue evitar que a coluna entrasse no Cariri. Portanto, militarmente, ele tem êxito. E, num dado momento, eles completam uma falta de tropas, convocando Lampião e o seu bando, e prometendo a patente de capitão honorário das forças legais de combate à coluna Prestes, que é passada como patente num papel almaço, manuscrito, mas Lampião recebe e sai do Juazeiro todo pimpão, com aquele título que passaria a usar até o resto da vida, muitos anos depois. Capitão Virgulino Ferreira da Silva. Participando de um batalhão onde tinham cangaceiros, a polícia, o Exército Brasileiro e jagunço. Exatamente, uma salada militar que o governo federal improvisa para jogar em cima da coluna Prestes e, por ironia da história, com sucesso. Porque é a repressão que mais incomoda a coluna Prestes. Era como uns mosquitos que ficassem ali picando no sistema de guerrilha, em que esses batalhões irão acompanhar, perseguindo a coluna Prestes até quando ela deixa o Brasil em 1927 e entra na Bolívia. Foi a mais eficiente repressão, foi a mais imoral que o governo conseguiu organizar. Mas a popularidade alcançada pelo rei do cangaço, graças ao documentário com imagens de Benjamin Abraão, provocou revolta e Lampião foi perseguido até a morte. O próprio Benjamin Abraão foi assassinado para não revelar segredos da ligação dos políticos e coronéis sertanejos com os cangaceiros. Quando ele sonha em vender esse filme para ser exibido em todas as salas de projeção do Brasil e ser exportado para a França e a Alemanha, com países com os quais ele já estava em tratativas, aí que acontece? Se abate sobre o Brasil a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas. O filme é apreendido em todo o território nacional por atentar contra os créditos da nacionalidade, e Benjamin então mergulha numa nova situação difícil, tenta sobreviver de algum modo, mas finda assassinado por coronéis sertanejos interessados em liquidar os segredos que ele havia recebido e ouvido de Lampião nas conversas no bando que tinham sido tratadas, né? Uma morte trágica. Uma morte trágica com 42 punhaladas, né? Muito ao estilo sertanejo, numa noite escura, em que, muito curiosamente, ele sai de uma cervejaria, se deslocando para o quarto em que morava, e a luz elétrica, que era proporcionada por um gerador a óleo, ela entra em pane subitamente, um apagão, e ele então é puxado para dentro de uma casa e é assassinado com 42 facadas. Então ele é, por conta disso, a meu ver, um mártir do cinema documental brasileiro. O escritor Frederico Pernambucano de Mello mantém as câmeras usadas por Benjamin Abraão, que farão parte do acervo do Museu do Cangaço. Essa é a câmera
original que foi usada para a filmagem do Bando de Lampião e as cenas que foram feitas pessoalmente com ele, pelo Benjamin Abraão. E como era que ele conseguia fotografar com isso aqui? É uma pequena câmera 6x6 de negativo, tipo caixão, como se chamava na época, né? O mais simples possível, mas com ela ele nos deixou um documento precioso, que são cerca de 90 fotografias de qualidade boa sobre o Bando de Lampião. O mais completo documentário fotográfico, além do cinematográfico, feito em qualquer circunstância e época sobre o Bando de Lampião. Com sua câmera caixão, Benjamin Abraão deixou as imagens de um documentário histórico da época em que os cangaceiros dominavam os sertões do Nordeste, invadindo fazendas, saqueando cidades, sequestrando, matando, espalhando o terror. Mostrou situações em que os cangaceiros posaram para aparecer bem nas imagens. Mas há momentos de intimidade do bando, como este, quando os matadores estão rezando. Ou durante as refeições coletivas, quando Benjamin mostra a intimidade com o grupo de Lampião sendo servido por Maria Bonita. Pela importância deste documentário, o aventureiro que conquistou o Padre Cícero e Lampião, que se infiltrou entre anjos e cangaceiros, será sempre lembrado.